Uma senhora de 79 anos passando o mop no chão, joelho doendo, louça empilhada na pia, e a noiva dele recostada no sofá com uma taça de espumante na mão. Isso é o que Edson encontrou quando abriu a porta da casa da mãe com a chave reserva, 2 dias antes do previsto. Ele havia fingido viajar. Voltou em silêncio, e o que viu naquele apartamento revelou uma traição que não era sobre ele. Era sobre a mulher que o criou sozinha e ficou meses calada com medo de estragar a felicidade do filho. Edson Menezes era o tipo de homem que a cidade conhecia pelo aperto de mão. 30 anos construindo imóveis no interior de São Paulo. Prédios que ele mesmo havia acompanhado tijolo por tijolo, contratos firmados com a palavra antes do papel, funcionários que estavam com ele desde o começo. Num setor cheio de gente que promete e não entrega, Edson era a exceção e a cidade sabia disso. Aos 47, perdeu a esposa para um câncer que avançou rápido demais. Não teve tempo de se preparar. Poucos meses de diagnóstico e depois um silêncio enorme dentro de uma casa grande. Ele se jogou no trabalho porque era o único lugar onde sabia exatamente o que fazer. O luto não foi elaborado. Foi enterrado debaixo de agenda, reuniões e obras. Quem o manteve de pé nesses anos todos foi Dona Dalva. 79 anos, morava num apartamento pequeno a 15 minutos da casa dele. Havia criado Edson sozinha, feito milagre com pouco, e quando ele ficou viúvo, foi ela quem apareceu. Marmita toda semana, ligação toda tarde, presença firme sem ser sufocante. Não era do tipo que pede atenção, era do tipo que simplesmente está lá quando é preciso. Edson sabia disso. Sabia e, ao mesmo tempo, como acontece com muita gente, ia deixando o dia a dia engolir o que devia ser prioridade. Monique entrou na vida dele numa inauguração de um empreendimento. 31 anos, morena, sorriso aberto, um jeito de olhar que fazia qualquer conversa parecer a mais importante do mundo. Edson havia chegado naquele evento sem nenhuma expectativa e saído com o número dela no celular e uma leveza que não sentia há muito tempo. Nos meses seguintes, ela foi se tornando presença constante. Chegava com facilidade natural, sem forçar, encaixando na rotina dele de um jeito que parecia orgânico, inteligente, atenciosa, boa de papo. Sabia quando ele estava cansado, sem precisar perguntar. Nunca cobrou mais do que ele podia dar naquela fase. Edson foi cedendo, e quando percebeu, estava apaixonado de um jeito que já não lembrava mais como era. Dona Dalva foi gentil desde o começo. Recebeu Monique com café e boa vontade, fez esforço real para gostar. E havia momentos em que parecia que ia dar certo. Uma conversa mais leve aqui, um almoço sem tensão ali. Mas havia algo que não fechava. Não era ciúme. Não era a diferença de idade entre os dois. Era algo mais difícil de nomear, o tipo de coisa que a gente só aprende a reconhecer depois de ter vivido muito e lido muita gente errada. Dona Dalva ficou quieta, não porque não confiava no próprio julgamento, mas porque amava o filho demais para estragar a alegria que ele havia recuperado depois de anos apagado. Ela via o brilho de volta no olho dele. Via ele chegando nas ligações com voz diferente, mais leve, e escolheu guardar aquela impressão para si, esperando que o tempo provasse que estava errada. O noivado foi anunciado 1 ano e meio depois. O anel custou mais do que a maioria das pessoas ganha em 2 anos. A festa foi comentada na cidade por semanas. Decoração elaborada, lista grande, Monique impecável em cada detalhe. Edson olhava para ela naquela noite e via o futuro. Sentia que havia chegado em algum lugar depois de um caminho longo. Dona Dalva esteve na festa. Sorriu nas fotos. Abraçou o filho com força e foi embora cedo, com uma dorzinha no joelho que havia piorado nos últimos meses e uma sensação que não conseguia nomear ainda.
Nas semanas que se seguiram ao noivado, Edson percebeu algo diferente na mãe. Não um sinal claro, nada que pudesse apontar com o dedo. Era mais um cansaço novo no rosto dela nas ligações. Uma resposta mais curta do que o normal. "Tô bem", que chegava rápido demais, antes da pergunta terminar. Ele atribuiu à idade, ao frio que havia chegado mais pesado naquele ano, a qualquer coisa que não exigisse que ele parasse para investigar. E foi assim que os meses foram passando. Edson construindo o futuro. Dona Dalva carregando algo que ele ainda não sabia que existia. Até o dia em que, num sábado à tarde, que parecia comum, Monique saiu de casa sem dizer para onde ia, sem Ricardo, sem aviso, com uma caixinha de brigadeiro na mão. Dona Dalva estava regando a planta da varanda quando ouviu a campainha. Não esperava ninguém. Edson havia ligado mais cedo, mas tinha dito que o dia estava cheio. Ela enxugou as mãos no avental, foi até o interfone com calma e, quando ouviu a voz do outro lado, ficou um segundo parada antes de apertar o botão para abrir. Era Monique. Subiu com aquele sorriso que Dona Dalva já conhecia, aberto, caloroso, do jeito que fazia qualquer pessoa se sentir bem-vinda de imediato. Na mão, uma caixinha branca amarrada com fita. "Brigadeiro", disse ela. Havia passado numa confeitaria perto dali e lembrado que Dona Dalva tinha mencionado uma vez que gostava. Dona Dalva não lembrava de ter mencionado isso, mas abriu a porta. Sentaram na sala. Monique foi atenciosa desde o primeiro minuto. Perguntou do joelho. Perguntou se Dona Dalva tinha dormido bem. Elogiou a cortina nova que estava ali fazia meses, sem que ninguém comentasse. Falou com aquele tom de quem tem tempo de sobra e nenhuma pressa. O tipo de visita que faz a pessoa mais velha sentir que realmente importa para alguém. Dona Dalva serviu café. Foi tentando se abrir, como se esforça quando quer dar uma chance de verdade a alguém. A conversa foi fluindo, um pouco sobre Edson, um pouco sobre o casamento que estava sendo planejado, sobre a cidade, sobre o apartamento. Monique conhecia o nome das plantas na varanda, fez a pergunta certa sobre a foto na estante, riu no momento exato em que devia rir. Era boa nisso, boa demais. Em algum momento, Dona Dalva relaxou. Só um pouco, mas relaxou. E quando percebeu, estava contando uma história da infância de Edson que raramente contava para alguém. Monique ouviu com atenção total, os olhos fixos, o sorriso no lugar certo. Parecia genuína. E era exatamente isso que tornava tudo tão difícil de perceber. A visita durou quase 1h30. Boa parte do tempo foi leve, até agradável. Dona Dalva foi esquecendo a estranheza de ter sido uma visita sem aviso, sem Edson, num sábado à tarde, sem motivo aparente. Foi quando Monique se levantou para ir embora que o clima mudou. Pegou a bolsa devagar, passou a alça no ombro com calma, deu aquele sorriso de despedida. E então, como quem lembra de algo de passagem, sem nenhuma pressa, comentou que havia tomado conhecimento de uma dívida antiga. Um empréstimo de anos atrás, de um parente distante, feito num momento muito difícil. Nunca havia sido completamente resolvido, e com os juros que foram acumulando ao longo do tempo, o valor havia chegado num número que Dona Dalva sozinha jamais conseguiria quitar. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Monique não levantou a voz, não ameaçou. Inclinou levemente a cabeça com aquele mesmo tom suave de quem está genuinamente preocupada com alguém e disse: "Edson já tem tanto peso no trabalho. Eu não ia querer trazer mais preocupação para ele. A gente pode resolver isso entre a gente, né?" Uma pausa curta. O sorriso voltou ao lugar e ela foi embora. A porta fechou. Dona Dalva ficou parada na sala por um tempo que ela mesma não soube medir depois. O apartamento estava quieto. O café ainda estava quente na xícara. A caixinha de brigadeiro estava em cima da mesa, com a fita branca ainda amarrada, intocada. Ela ficou olhando para aquela caixinha.
E foi naquele silêncio que entendeu o que havia acontecido. A visita toda, o tempo todo, a planta, o nome, a cortina, a história da infância de Edson. Tudo havia sido construído para que ela baixasse a guarda antes de chegar naquele momento final, naquelas duas últimas frases ditas com voz de mel. Dona Dalva tinha 79 anos. Havia lido gente a vida inteira. E mesmo assim havia deixado entrar. Não ligou para Edson. Ficou sentada por um bom tempo, pesando cada lado da balança com o cuidado de quem sabe que uma palavra errada pode quebrar coisa que não se conserta. Edson estava feliz. Estava com brilho no olho de novo pela primeira vez em anos. E ela sabia. Sabia com aquela certeza que só vem de conhecer alguém desde o primeiro dia de vida, que se chegasse com aquilo agora, sem prova concreta, havia uma chance real de que ele interpretasse como ciúme. Como a mãe que não aceita a noiva. Como a velha que quer o filho de volta para si. Então, ficou quieta. Guardou dentro. Na semana seguinte, Monique voltou. Sem brigadeiro dessa vez. Sem a caixinha, sem a fita branca, com um pedido pequeno, apresentado com naturalidade de quem já sabe que vai ser atendida. Dona Dalva ouviu, sentiu o estômago apertar e cedeu, porque o pedido era pequeno, porque era mais fácil ceder do que explicar para o filho o que estava acontecendo sem ter como provar, e porque toda vez que ela pensava em falar com Edson, o rosto dele naquela noite de noivado aparecia na memória. E ela não conseguia ser a pessoa responsável por apagar aquilo. O problema é que pedido pequeno nunca fica pequeno por muito tempo. A segunda visita de Monique aconteceu numa terça de manhã. Dessa vez, sem caixinha, sem presente, sem aquela entrada suave da primeira vez. Chegou com a postura de quem já conhece o lugar. Já foi aceita, já não precisa mais se esforçar tanto. Sentou na mesma cadeira da sala, recusou o café e foi direto ao ponto. O pedido era simples. Ela precisava que Dona Dalva assinasse um documento confirmando que não havia nenhuma pendência financeira entre a família. Algo relacionado ao planejamento do casamento, disse Monique, uma formalidade burocrática que o contador havia pedido. Nada demais, só uma assinatura. Dona Dalva olhou para o papel. Leu devagar, como sempre fez com qualquer coisa que pediam para ela assinar. Havia cláusulas que ela não entendia bem, termos que pareciam maiores do que uma formalidade. Disse que ia precisar de um tempo para ler com calma. Monique esperou 3 segundos e então sorriu. Disse que entendia, claro, sem problema nenhum, mas que o contador precisava do documento até o final da semana. E que seria uma pena envolver Edson numa coisa tão pequena quando ele estava tão sobrecarregado com a nova obra. Dona Dalva assinou. Depois que Monique foi embora, ficou sentada na cadeira por um tempo, olhando para a cópia que havia guardado, tentando entender exatamente o que havia acabado de fazer e por que havia feito sem resistir mais. A terceira visita veio 10 dias depois. O pedido dessa vez envolvia uma quantia em dinheiro. Pequena, apresentada como empréstimo temporário, com uma explicação longa sobre um imprevisto no cartão e uma transferência que havia atrasado. Monique foi casual ao pedir, como se fosse algo natural entre pessoas da família. Dona Dalva tinha aquele valor guardado. Era parte da reserva que mantinha para a emergência, dinheiro que havia juntado durante anos com muito esforço. Ela hesitou. Ficou em silêncio por um momento longo, olhando para as próprias mãos. E foi nessa pausa que Monique usou a frase pela primeira vez. Não disse de forma direta. Comentou, como quem pensa em voz alta, que havia visto um condomínio novo na cidade. Um daqueles voltados para pessoas mais velhas que precisam de cuidado e companhia. Disse que era muito bonito, muito bem equipado, que as pessoas de lá pareciam felizes, que devia dar uma paz enorme para a família saber que a pessoa amada estava sendo bem cuidada, num lugar seguro, sem precisar ficar sozinha. Parou.
Não completou. Não precisava completar. Dona Dalva tinha 79 anos e sabia exatamente o que eram esses condomínios para pessoas mais velhas. Sabia também o que significava no fundo daquela frase a palavra que não havia sido dita: peso. Ser peso. Tornar-se o problema que o filho precisaria resolver no meio de tudo que já carregava. A mente dela fez o resto sozinha. Passou o dinheiro naquela tarde. E assim foi, semana após semana. Os pedidos chegavam em tamanhos diferentes, com embalagens diferentes. Às vezes como favores, às vezes como urgências, às vezes como formalidades. Mas toda vez que Dona Dalva hesitava, a frase dos lugares modernos aparecia de algum jeito. Às vezes direta, às vezes disfarçada numa pergunta sobre saúde, numa preocupação fingida sobre ela morar sozinha. A senhora mora sozinha, né? Com a rotina do Edson, se acontecesse alguma coisa de repente... Pausa. Sorriso leve. Dona Dalva sempre cedia. E depois que Monique ia embora, ficava com aquele peso no peito que não passa com o tempo. O peso de quem está cedendo não por vontade, mas porque o medo é maior do que a resistência que ainda sobrou. O que machucava mais fundo não era o dinheiro. Era a solidão daquilo tudo. Carregar aquilo sem poder falar com ninguém, sem ter para quem ligar, sem poder ser honesta com o único filho que tinha. Toda tarde, quando Edson ligava, pontual como sempre, ela atendia com voz normal. "Tô bem, filho. Tudo tranquilo?" E desligava. E ficava sentada com o telefone no colo por alguns minutos depois. Dona Dalva havia passado a vida inteira sendo forte. Havia criado um filho sozinha, havia enfrentado o mês apertado, sem deixar que ele sentisse. Havia enterrado mágoa e dificuldade sem reclamar, porque acreditava que o papel dela era proteger, não preocupar. E agora estava fazendo a mesma coisa de sempre, protegendo o filho de uma dor que ele nem sabia que existia. Só que dessa vez, o custo estava vindo do lugar errado. Foram 4 meses assim. 4 meses de visitas que ela não pedia, de pedidos que ela não queria atender, de frases que não terminavam, mas diziam tudo. 4 meses de "tô bem", ditos para o filho com a voz mais normal que conseguia fabricar. Até a noite em que Edson apareceu sem avisar. Havia passado perto, disse ele, e teve vontade de tomar um café. Coisa simples, sem planejamento. Dona Dalva abriu a porta com um sorriso que chegou rápido demais. O tipo de sorriso que precisa de um segundo para ser montado, que ela mesma percebeu que havia montado e que rezou para que ele não tivesse notado. Sentaram na cozinha. Ela serviu café, perguntou do trabalho, ouviu. E em algum momento da conversa, num silêncio pequeno entre um assunto e outro, ela abriu a boca. Edson olhou para ela. Havia algo chegando. Ela sentiu, da mesma forma imprecisa com que às vezes sentimos que estamos prestes a fazer algo que não tem volta. A boca ficou aberta por uma fração de segundo. As palavras estavam ali, enfileiradas, prontas. E então o celular em cima da mesa vibrou. Dona Dalva olhou para a tela e os ombros subiram. Ela desligou a tela com o dedo e disse devagar: "Nada não, filho. Tô com a cabeça cheia à toa." Edson ficou olhando para ela por um momento. Não perguntou mais, mas não largou também. A mensagem que havia chegado naquele instante era de Monique. 4 palavras. "Ele está aí?" Edson foi embora naquela noite com o café ainda no paladar e uma sensação que não conseguia nomear. Não era preocupação com a saúde da mãe. Ela havia parecido bem, fisicamente. Não era brigas nem mal-estar entre eles. Era outra coisa, mais difusa, mais difícil de apontar. A impressão de que havia algo sendo guardado na última gaveta, a que a gente não abre na frente de visita. Ele tentou soltar. Atribuiu ao cansaço dela, à idade, ao tipo de dia ruim que qualquer pessoa tem. Ligou no dia seguinte, ela atendeu com voz normal, perguntou do trabalho, perguntou se ele havia almoçado bem. Tudo como sempre. Mas a sensação ficou.
3 dias depois, num fim de tarde em que estava adiantando papelada no escritório, Edson abriu os extratos do cartão suplementar que havia dado para Monique no começo do relacionamento. Era uma revisão de rotina. Ele fazia isso periodicamente, não por desconfiança, mas porque era o tipo de homem que gostava de saber onde cada centavo estava indo. As compras do mês estavam dentro do esperado. Restaurantes, farmácia, roupas, supermercado. Nada que chamasse atenção à primeira vista. Até que ele chegou numa linha específica. Um mercado gourmet, do outro lado da cidade. Uma compra feita numa segunda-feira de manhã, às 10h40. Edson ficou olhando para aquela linha por um momento. Naquela segunda-feira, Monique havia dito que estava em casa com dor de cabeça, que ia descansar o dia todo. Sozinha, a informação não provava nada. Todo mundo muda de plano. Todo mundo esquece de mencionar uma saída rápida. Ele deslizou o dedo e continuou. 2 semanas antes, mesma loja. Uma quinta-feira cedo. Ele voltou na memória e lembrou que naquele dia Monique havia dito que ia trabalhar de casa porque tinha reunião online pela manhã. Edson fechou o extrato. Abriu a planilha que usava para controle financeiro. Um hábito antigo de quando a construtora ainda era pequena e cada despesa precisava ser justificada. Começou a colocar as datas lado a lado, as compras no mercado, os dias em que Monique havia dito onde estava, os horários. Em 40 minutos tinha 6 ocorrências. 6 dias em que ela havia dito estar em casa. E o cartão registrava compras naquele mercado específico, do outro lado da cidade, a 7 minutos do apartamento de Dona Dalva. Ele ficou um tempo em silêncio na frente da tela. Sozinho, ainda não provava nada concreto. Um mercado gourmet não era prova de nada. Mas Edson era homem de construção. Sabia que estrutura não cai de uma vez, que antes do desabamento vêm as rachaduras pequenas, e que quem ignora a rachadura pequena é quem se surpreende com o desabamento. Ele havia aprendido isso em obra. E havia aprendido também que quando vários sinais apontam para o mesmo lugar, o problema raramente está em outro. Voltou para a noite do café com a mãe. O sorriso que chegou rápido demais. A boca que abriu e fechou antes de falar. O celular que vibrou no momento exato em que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Os ombros que subiram quando ela olhou para a tela. Agora tudo isso tinha outro peso. Edson ficou com aquilo por 3 semanas. Não perguntou nada para Monique. Não mudou a rotina, não alterou o tom das conversas, não deu nenhum sinal de que algo havia mudado dentro dele. Continuou chegando nos horários de sempre, jantando com ela, ouvindo os planos do casamento com a mesma atenção de antes. Por fora, tudo igual. Por dentro, ele estava montando o quebra-cabeça peça por peça. Havia uma amiga de Dona Dalva, Dona Célia, que morava no mesmo prédio e às vezes tomava café com ela nas tardes de semana. Edson ligou para ela com uma desculpa simples. Queria saber se a mãe havia parecido bem nas últimas semanas, se havia notado algo diferente. Dona Célia ficou 1 segundo em silêncio antes de responder. Disse que sim, havia notado. Disse que Dona Dalva estava mais quieta que o normal, que havia recusado 2 convites para descer tomar café, coisa que nunca fazia. Disse também, com o cuidado de quem não quer falar demais, que havia visto uma moça chegando no prédio algumas vezes, sempre nos dias de semana pela manhã, sempre sem Edson. Não sabia o nome, mas havia notado porque a moça nunca cumprimentava ninguém no corredor. Edson agradeceu, desligou e ficou parado com o celular na mão. O mapa havia se fechado. Naquela mesma noite, sentado na varanda de casa com Monique do outro lado da parede, assistindo televisão, ele tomou a decisão. Não ia confrontar sem saber tudo. Não ia chegar na mãe com meia prova e uma suspeita, porque Dona Dalva havia carregado aquilo sozinha por meses. E se ele aparecesse errado, ela carregaria a culpa de ter preocupado o filho sem necessidade. Ia precisar ver com os próprios olhos.
Na segunda-feira seguinte, durante o jantar, Edson mencionou a viagem com a naturalidade de quem anuncia uma reunião de rotina. Uma obra em Goiânia. Uma semana fora, talvez mais. Mostrou a passagem no celular, falou dos detalhes com o tédio de quem já fez aquilo 100 vezes. Monique ouviu com uma calma que agora ele sabia ler diferente. Perguntou se ele queria companhia, sabendo que não. Ele disse que ia ser corrido. Ela disse que ia sentir saudade. Ele beijou a testa dela e foi dormir. E antes de apagar a luz, comprou a passagem de volta para 2 dias depois. O voo decolou na segunda-feira cedo. Edson embarcou com a mala, fez o check-in no hotel, apareceu na reunião da obra em Goiânia como se nada houvesse, porque era exatamente isso que precisava aparecer. Respondeu mensagens, almoçou com o engenheiro responsável, mandou foto do canteiro para o grupo da empresa. Qualquer pessoa olhando de fora via um homem de negócios numa viagem de rotina. Na quarta-feira de manhã, antes das 6, ele estava no aeroporto. Pousou na cidade às 9h30. Deixou a mala no guarda-volumes do aeroporto, chamou um táxi e pediu para ser deixado a 3 quarteirões do prédio da mãe. Pagou em dinheiro, sem aplicativo, sem registro. Andou o resto a pé, devagar, com a chave reserva no bolso, a mesma chave que Dona Dalva havia insistido em dar para ele anos atrás, numa tarde em que ele havia dito que não precisava. E ela havia dito que precisava sim, que era para emergência. Aquilo era uma emergência. Do corredor do andar da mãe, antes mesmo de chegar na porta, ele ouviu a voz de Monique. Parou. Não era o tom que ela usava com ele. Aquele tom macio, construído com cuidado ao longo de 2 anos, que ele havia ouvido tantas vezes que havia deixado de prestar atenção nele. Era outro tom. Seco, direto. O tom de quem não está sendo observada e não precisa mais se esforçar. Ela estava falando ao telefone, a voz chegando abafada pela porta fechada, e havia naquele som alguma coisa que ele nunca havia escutado nela antes, uma dureza que não combinava com nada que conhecia. Edson ficou parado no corredor por alguns segundos. Então, colocou a chave na fechadura e abriu. O que ele viu naqueles primeiros instantes ficou gravado de um jeito que não apaga fácil. Monique estava no sofá da sala, o sofá que Dona Dalva havia comprado com muito esforço anos atrás, aquele sofá bege que ela passava pano toda semana e tratava com o cuidado de quem sabe o valor das coisas. Monique estava recostada nele com uma taça de espumante na mão, perna cruzada, celular na outra mão, completamente à vontade, como alguém que está na própria casa, como alguém que está naquele lugar há tempo suficiente para parar de fingir que é visita. Na cozinha, o som do balde arrastando no piso. Edson olhou para lá. Dona Dalva estava passando o mop, de costas para a sala, com aquele movimento lento de quem tem o joelho doendo, mas não para. 79 anos. O joelho que havia piorado nos últimos meses. Aquele detalhe que ele havia atribuído à idade, ao frio, a qualquer coisa menos à causa real. Na pia, louça empilhada esperando. No varal do corredor, ele viu as roupas estendidas, as roupas de Monique, lavadas e penduradas na casa da mãe dele. Ele ficou parado na entrada por um tempo sem medida. Foi Monique quem olhou primeiro, levantou os olhos do celular com a calma de quem não espera nenhuma surpresa. E então o viu. E por uma fração de segundo, antes que ela conseguisse reagir, o rosto dela mostrou algo que ele nunca havia visto em 2 anos juntos. Não foi susto, não foi culpa, foi raiva. A raiva rápida e fria de quem construiu um plano com cuidado e está vendo ele desmontar por uma variável que não calculou. Durou menos de 1 segundo. Ela mesma percebeu que havia deixado escapar, e o rosto foi se reorganizando, o sorriso familiar tentando voltar ao lugar. Mas chegou tarde. Edson havia visto. Dona Dalva se virou ao perceber o silêncio.
Viu o filho parado na porta com a chave ainda na mão, e o que passou pelo rosto dela não foi alívio, foi vergonha. A vergonha específica de quem não queria ser encontrada assim, de quem foi cedendo aos poucos sem perceber o ponto exato em que perdeu o controle, e que agora está com o cabo do mop na mão, na frente do filho que ela criou para ser forte. Aquilo, não a traição, não as roupas no varal, não o espumante no sofá. Aquilo foi o que partiu Edson de um jeito diferente de tudo. Monique abriu a boca. Ele levantou a mão. Pediu, com uma voz baixa que não abria espaço para ruído, que ela fosse para casa. Ela tentou. Começou com "deixa eu explicar", a frase de quem ainda acredita que consegue sair de qualquer situação pela conversa. Ele repetiu, mesmo tom, mesma voz, sem subir um decibel. Ela avaliou por um segundo. Os olhos percorreram o rosto dele, procurando uma brecha. Não encontraram. E então fez algo que ele não esperava. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, de quem já está calculando o próximo passo enquanto ainda está no atual. Pegou a bolsa devagar. Saiu sem pressa, como quem escolhe a hora de ir embora. A porta fechou. Edson ficou parado na sala por um momento, olhando para o sofá vazio, para a taça ainda com espumante em cima da mesinha, para as roupas no varal do corredor. Depois foi até a cozinha, pegou o cabo do mop das mãos da mãe com cuidado, apoiou no canto da parede e levou ela para a sala. Sentaram juntos. Dona Dalva ficou em silêncio por um tempo, os olhos no chão, as mãos no colo. E então começou a falar. Dona Dalva começou pela dívida. Falou devagar, com a voz de quem está desentrelaçando um nó que ficou apertado tempo demais. Contou da primeira visita. O brigadeiro, a cortina elogiada, o café servido com boa vontade. Contou como havia relaxado naquela tarde, como havia chegado a pensar que estava errada sobre Monique, que talvez o instinto dela fosse ciúme disfarçado de intuição. E então contou o fim daquela visita. A bolsa no ombro, o sorriso ainda no rosto e a dívida antiga caindo no meio da sala como uma pedra jogada de passagem. Edson ouviu sem interromper. Ela contou o documento que havia assinado sem entender todas as cláusulas, pressionada pelo prazo inventado e pelo nome do filho usado como peso na balança. Contou o dinheiro da reserva de emergência, aquele dinheiro guardado centavo por centavo durante anos, para o imprevisto que a gente reza para nunca precisar mais guarda assim mesmo. Contou como havia passado aquele valor com a mão tremendo um pouco, dizendo para si mesma que era empréstimo, que ia voltar, sabendo no fundo que não ia. Contou as frases sobre os lugares modernos. Aqui a voz dela mudou de tom. Ficou mais baixa, mais lenta, como quem está falando de algo que ainda dói de um jeito diferente dos outros. Explicou como Monique usava aquilo, nunca como ameaça aberta, sempre como preocupação encenada, sempre com o sorriso no lugar e o tom de quem se importa. Explicou o que aquelas frases faziam por dentro. Acordavam o medo mais velho que ela tinha, o medo de se tornar peso, de ser o problema que o filho precisaria carregar no meio de uma vida já cheia de responsabilidade. Eu sei que você não ia fazer isso, ela disse, olhando para as próprias mãos. Eu sei, mas quando ela falava, eu parava de saber. Edson não disse nada. Ficou com aquilo. Ela contou a noite do café, como havia quase falado, como as palavras estavam enfileiradas prontas e o celular havia vibrado naquele segundo exato. Contou que a mensagem era de Monique, 4 palavras perguntando se ele estava lá, e que quando leu aquilo, sentiu o estômago virar. Não porque tinha medo da resposta, mas porque percebeu, naquele instante, o tamanho da teia em que havia se enredado, sem perceber o fio exato em que tudo havia começado. Eu queria ter falado antes, ela disse. Toda semana eu pensava que ia falar, e toda semana eu olhava para o seu rosto e não conseguia. Fez uma pausa. As mãos continuavam no colo, quietas. Você estava feliz, filho.
Fazia tanto tempo que eu não via você assim. Edson ficou olhando para ela por um momento longo, para as mãos que haviam trabalhado a vida inteira para ele, para os ombros que haviam carregado aquilo por meses, em silêncio, toda a tarde atendendo o telefone com voz normal. Para a mulher que havia atravessado coisas muito mais difíceis do que aquelas sem pedir ajuda de ninguém, e que desta vez havia se calado por amor, não por fraqueza, e precisava que ele soubesse a diferença. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Ficaram assim por um tempo, sem falar. Então ele disse uma coisa só, em voz baixa, sem nenhum drama. Você nunca foi peso, mãe. Você foi tudo. Dona Dalva não respondeu. Mas os ombros dela desceram de um jeito que mostrava quanto tempo ficaram erguidos. Antes do fim daquela tarde, Edson havia transferido o valor integral da dívida antiga, sem comentário, sem cerimônia, como quem apaga um erro que nunca deveria ter existido. Pegou o documento que Dona Dalva havia assinado, fotografou cada página, enviou para o advogado com uma mensagem curta explicando o contexto. Depois, guardou o papel numa pasta, com a calmaria de quem não está agindo por raiva, mas por clareza. Naquela noite, de volta em casa, ele encontrou Monique na sala. Ela havia tido horas para montar a versão, e havia montado bem. Era boa nisso, ele sabia. A versão em que ajudava a sogra por pura bondade, em que Dona Dalva havia pedido companhia, em que tudo era um mal-entendido de um homem que voltou sem avisar e interpretou errado o que viu. Ela começou a falar com aquela fluência de quem ensaiou, o tom calibrado entre a mágoa e a razão, os olhos no rosto dele buscando o ponto onde a história começa a colar. Edson deixou ela terminar. Então abriu o notebook sobre a mesa, virou a tela na direção dela e mostrou tudo. Os extratos com as datas e horários, as 6 ocorrências no mercado, a 7 minutos do apartamento de Dona Dalva, os dias em que ela havia dito estar em casa. Virou mais uma página. O documento assinado, fotografado. Mais uma. O histórico de transferências que Dona Dalva havia mostrado, com valores e datas. Linha por linha. Sem uma palavra. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que já havia existido entre eles. Monique olhou para a tela por um tempo. Quando levantou os olhos, o rosto estava composto. Ela ainda estava tentando encontrar uma saída. Ele conseguia ver isso. Os olhos percorrendo as opções, calculando o que ainda poderia funcionar. E então, ela cometeu o erro que selou tudo. Com uma calma que não era calma de verdade, disse que ele estava sendo cruel, que ela havia dado 2 anos da própria vida, e que podia contar a história do jeito que quisesse para as pessoas que eles conheciam na cidade. Edson ficou olhando para ela por um momento longo, e reconheceu com uma clareza que doeu de um jeito estranho que nunca havia realmente conhecido aquela mulher. Que nos 2 anos todos havia amado uma personagem construída especificamente para ele, e que a personagem havia acabado de sair pela porta, deixando só o que sempre esteve por baixo. Pegou o anel da mão dela com cuidado, colocou sobre a mesa, e disse que o advogado entraria em contato pela manhã. O contrato de convivência que Monique havia achado exagerado 2 anos antes era cirúrgico. O advogado foi direto ao ponto, sem drama, sem negociação prolongada. Ela havia entrado com o que tinha e saiu com o que havia entrado. Nenhum centavo do que era de Edson, nenhuma parte do que havia sido construído antes dela chegar. A saída foi rápida, documentada, sem audiência. Monique tentou a ameaça que havia feito naquela noite. Nos dias seguintes, começou a circular entre conhecidos uma versão em que ela era vítima, um homem controlador, ciumento, que havia invadido a privacidade dela e interpretado mal uma amizade com a sogra. Era uma história razoavelmente construída, do jeito que só histórias ensaiadas conseguem ser. Mas ela havia calculado mal o terreno. Numa cidade de médio porte, onde Edson tinha 30 anos de reputação construída tijolo por tijolo, a versão dela
bateu num muro. As pessoas que ela tentou convencer conheciam Dona Dalva havia décadas. Haviam estado na festa de noivado. Conheciam o caráter de Edson não por fama, mas por experiência direta. Ele havia dado prazo, cumprido palavra, aparecido quando precisava aparecer por tanto tempo que ninguém precisava pensar duas vezes antes de acreditar nele. A narrativa de Monique durou pouco. Morreu sem barulho, que é o pior jeito de uma mentira morrer para quem a contou. Semanas depois, ela tentou uma última aproximação. Uma mensagem longa, emocional, pedindo uma conversa. Edson leu, esperou um dia inteiro e respondeu com 2 linhas, encaminhando o contato do advogado. Ela nunca mais escreveu. Sem o nome que havia usado como porta de entrada, sem o capital construído em cima de uma relação que não era dela, Monique precisou recomeçar do zero em outro ambiente. O que ela havia erguido em cima do nome de outro homem não durou sem ele. Nunca dura. Dona Dalva foi voltando. Não de uma vez, foi gradual, como quem desaprende um medo que ficou instalado tempo demais no corpo. A primeira semana depois do flagrante, ela ainda estava quieta. Ainda carregava nos ombros algo que levava tempo para ir embora. Mas Edson reorganizou a agenda de forma permanente, sem negociar com o trabalho aquele tempo. Toda semana, sem exceção, ele aparecia. Às vezes para almoço, às vezes só para café, às vezes sem motivo nenhum, além de estar lá. Dona Célia, a vizinha do andar de baixo, comentou com Dona Dalva numa tarde que havia reparado na mudança. Disse que ela estava com outra cara. Dona Dalva respondeu que estava bem, e desta vez era verdade de um jeito que a voz deixava escapar. As ligações diárias voltaram com o tom de quem tem coisa boa para contar. O cansaço diferente foi desaparecendo do rosto aos poucos, semana após semana, como uma tensão que o corpo vai soltando quando finalmente entende que o perigo passou. A planta da varanda ganhou 2 companheiras novas. Ela havia ido à feira sozinha numa manhã de sábado e voltado com mudas, coisa que não fazia meses. Num domingo de agosto, Edson estacionou o carro na frente do prédio dela, olhou para cima antes de entrar, viu a luz acesa na janela da cozinha, subiu as escadas sem pressa. A porta abriu antes de ele bater. Dona Dalva havia escutado o carro lá de baixo, como sempre fez, como fez durante toda a infância dele, e ele havia deixado de notar em algum ponto do caminho. Ela estava com o avental, cheiro de alho e cebola vindo da cozinha, o olho do jeito certo, o olho de quem está bem de verdade, não de quem está fabricando bem para não preocupar ninguém. Ele entrou, sentou à mesa e ela serviu o almoço que havia acordado cedo para fazer. Não porque alguém pediu, não porque tinha medo de nada, porque quis, e a diferença entre esses 2 motivos era tudo. Enquanto comia e ela falava sobre a novela, sobre Dona Célia, sobre a muda nova na varanda que estava pegando bem, Edson pensou numa coisa simples, que havia demorado tempo demais para entender, que havia passado anos construindo patrimônio com a certeza de que protegia o que importava. Cada obra, cada contrato, cada planta aprovada havia sido feita com a convicção de que estava garantindo o futuro, blindando o que era seu. E enquanto fazia isso, a pessoa mais importante da sua vida estava num apartamento há 15 minutos, envelhecendo todos os dias, carregando medo sozinha, sem que ele soubesse. O susto de ter chegado por pouco não saía. E era um lembrete bom. Naquele mesmo mês, numa reunião de trabalho, ele conheceu uma arquiteta de 40 e poucos anos, direta no jeito de falar, que na segunda vez que o viu, discordou da planta de um projeto dele na frente de todo mundo e explicou com precisão e sem rodeios por que ele estava errado. Edson saiu daquela reunião sorrindo, não porque ela havia concordado com ele, mas porque havia muito tempo que alguém o olhava sem querer absolutamente nada, além de uma conversa honesta. Ele não sabia ainda o que aquilo ia ser,
mas sabia reconhecer a diferença entre um sorriso calculado e um olho que não mede nada. A história não termina com uma virada espetacular, nem com justiça servida em bandeja. Termina num domingo comum, com cheiro de alho e cebola, com uma porta que abre antes de bater, com uma mãe que está bem de verdade. Mas antes de encerrar, uma pergunta fica. Não sobre Monique, não sobre traição, nem sobre dinheiro recuperado. A pergunta é mais simples e mais desconfortável do que tudo isso. Você sabe o que está acontecendo na casa da sua mãe agora, nesse momento, enquanto assiste a esse vídeo? Porque Dona Dalva existe em todo lugar, com nomes diferentes, em apartamentos diferentes, em cidades diferentes, esperando que alguém apareça antes do tempo, sem reclamar, com medo de ser peso, achando que amor é exatamente isso. Calar e aguentar para não atrapalhar a vida de quem ama. E a maioria só vai descobrir quando chegar tarde demais.